Nós somos necessitados, meu Deus. E Tu conheces, Senhor, o gemido das famílias, dos lares, daqueles que se encontram em hospitais. Como nós vimos nessa noite, Senhor, que alguém está numa UTI, não conhece a Ti, não sabe da Tua grandeza, não conhece a grandeza do Teu nome, mas Tu pode alcançar, Tu pode estender essas mãos gloriosas nesse momento, para entrar nesse quarto de UTI, fazer ali um milagre, Senhor, um milagre extraordinário, para que as pessoas conheçam que Tu é Deus, que Tu é Deus no céu, Tu é Deus na terra, Tu é Deus em todos os lugares, querendo Tu operar, Senhor. Tu, meu Pai, ninguém pode impedir, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Ah, Jesus de Nazaré, Tu é o socorro, meu Deus, Tu é o socorro daquele que não tem socorro, Tu é o socorro presente na angústia. Ó Deus, tenha misericórdia, faz a Tua obra, em nome de Jesus, para a Tua glória. Graças a Deus. Os irmãos sempre oram. Eu vou contar isso para os irmãos da TV. Eu, uma madrugada, estava orando ao Senhor, e o Senhor me levou num quarto de hospital. Deus me deu uma visão, e que eu via um ser entrando num quarto de hospital. Eu estava orando: Senhor, tem misericórdia. Minha esposa está ali, tinha um menino lá de Barra Velha que estava desenganado dos rins, e a mãe desesperada pediu oração. O médico tinha desenganado, e a igreja orou, e nós oramos. O Senhor restaurou o rim daquela criança. Ela vai lá em casa e abraça a Cleonice e diz: meu Deus, então Tu é para a glória do Senhor. Então os irmãos sempre orem, viu, meus irmãos? Porque Deus é Deus, Ele não mudou não, amém, irmão? Deus não mudou, Jesus não mudou, continua o mesmo e será o mesmo eternamente. Com a igreja, pastor Fernando. Cumprimentar os irmãos com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo e dizer para os irmãos que estamos num dia que nos aproxima mais da volta do Senhor. Hoje se foi, o amanhã ninguém sabe o que será. Nós temos que pedir que o Senhor nos queime o fogo do céu, e não dizer que é amanhã, não. Vamos pedir que aconteça hoje, porque o amanhã, as horas seguintes são incertas. Eu gostaria que a orquestra se posicionasse ali para nós, se for possível, nós cantar o hino 126. Os irmãos sentam e nós vamos cantar esse hino com a nossa alma, irmãos. Pegue aí na tua harpa ou no inário, não sei, deve estar no inário também. Os irmãos, a Esther foi para Navegantes, outros irmãos que sempre estão aqui também foram. E nós estamos aqui, lá na meia praia, que Deus deu lá um culto abençoado. Eu posso dizer para os irmãos que eu tive uma semana muito abençoada, apesar do cansaço da vida da gente. Deus tem nos abençoado grandemente. Ontem estive com os irmãos no Promorá. Culto aonde eu vou e choro é bom. Eu posso chorar, eu posso derramar lágrimas e glorificar Deus. Alguém me disse hoje ainda: não adianta ir na igreja, chorar e orar. Eu falei: não, o que não adianta é ir e não chorar e nem orar. Isso é o problema. Não vai, não chora e nem ora. Não ora e nem chora. Aqui é lugar de lágrima, aqui é lugar de o 127, irmãos, não é o 126. 127. Vamos cantar bem bonito, irmãos, para Jesus. Não é para mim ouvir, nem para você ouvir minha voz, mas é para Jesus. Eu estou esperando, eles podem se preparar e tocar juntos. Vamos glorificar a Deus. Jesus está aqui. Quantos irmãos que poderiam estar aqui, ó, não estão aqui? A gente não sabe por quê. A gente não sabe por quê. Tem muitas pessoas que querem que eu resolva o problema deles. Eu não posso resolver o problema de ninguém. Não posso resolver o problema das famílias. Não posso. Mas abra o coração para Jesus e Ele vai resolver o problema. Ele vai resolver o problema.
Eu não sou um resolvedor de problemas. Tem os meus também, mas Jesus resolve os nossos problemas. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos e irmãs, para a leitura da bendita palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 24. Palavras que espero vir nos instruir nesta noite para o bem dos nossos dias futuros, que não sabemos como serão. Tem me preocupado muito o que está acontecendo sobre a terra.
Mateus 24, 21, ou seja, 24, versículo 1, até o versículo de número 14. Vamos ler com atenção a Bíblia, irmãos. A Bíblia é um livro que se revela segundo a ação do Espírito na minha e na tua vida. Se ele não agir, você não vai entender nada. Você vai até discutir comigo depois da mensagem acerca da palavra. Mas deixa o Espírito Santo revelar para ti tudo que for necessário. Nós vivemos nos últimos dias. Mateus 24 diz assim, a partir do verso 1: E tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, e quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular lhe perguntaram: Dize-nos, quando sucederá estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da construção, ou seja, da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Preste atenção, irmãos. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Preste bastante atenção. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Preste atenção, irmãos. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Fecha bem, querido. Amém. Jesus fala comigo. Espírito Santo querido, eu quero pregar te ouvindo. Eu quero pregar ouvindo tua voz. São dias difíceis, uma tarefa extremamente difícil é passar uma lição para o teu povo nesses dias. Sabemos, Deus, que os dias são amargos, são de expectativas, são de provocações diárias, são manobras malignas que aparecem cada dia do nada. Mas tu tens sido o mesmo. Tu não tens mudado. O teu Espírito tem se manifestado nas nossas noites, nos nossos dias amargos. E eu creio, Senhor, que tu vais continuar falando no nosso coração, na nossa vida, na minha alma e na alma dos meus irmãos. Ajuda teu povo, Senhor, nessa noite a ouvir a tua voz e guardar a tua bendita e eterna palavra, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, irmãos.
nós não temos bons bancos, mas fique bem acomodado para ouvir Deus falar conosco. Nós temos por costume, hábito até de dizer esses dias, o que está acontecendo esses dias. Eu creio que todo pregador, desde o começo da igreja de Cristo, ele sempre olhava ao redor o que estava acontecendo. Ele sempre observava os sinais dos séculos, dos primeiros séculos, da Idade Média, e até chegamos a esses dias que estamos vivendo. Eu não sei se é privilégio, mas eu preciso agradecer a Deus por essa hora undécima, por esse entardecer, uma sombra da noite que vem tomando conta da terra, uma sombra que assombra, uma sombra que assusta. Mas nós devemos estar firmes, certos de que estamos servindo ao Deus verdadeiro, a um que promete e não falha, a um que a Bíblia continua afirmando verdadeiramente, porque o Espírito Santo confirma. Eu sou o mesmo, fui ontem, sou hoje e serei amanhã. Não mudarei em nada. Se Satanás tem mudado a sua forma de ataque, as suas armas mais agressivas, armas que nós imaginávamos que nunca iriam ser usadas contra nós, contra as famílias, contra a igreja de Cristo, nunca. Achamos que ninguém teria coragem de fazer determinadas coisas, de tomar certas posições que o homem hoje toma, perdendo a própria vergonha, caráter, o desrespeito com o sagrado, com tudo, sendo agressivo a Deus, sendo agressivo a Deus, sendo agressivo à igreja, está sendo agressivo contra mim e contra você. Irmãos, eu me sinto um homem agredido cada dia com as notícias que vêm saindo, que vão aparecendo. Agredido, mas não ferido de morte, porque tem um que nos anima e diz: eu falei que isso ia acontecer, eu avisei de antemão que isso iria estar acontecendo. Os discípulos, nessa ocasião em Jerusalém, Jesus estava preparando os discípulos, porque estava próximo a sua partida, a sua morte e consequente ressurreição. Ele estava preparando os discípulos, avisando o que era necessário e também dizendo para eles que eles não iam ficar sozinhos, que ele ia, mas ficaria com eles e ficou conosco, consequentemente está conosco o Espírito Santo, queria revelar tudo aquilo que ele não falou, e realmente foi. Quando nós olhamos para aquilo que os apóstolos escreveram, os discípulos escreveram e deixaram escrito, e foi canonizado como palavra santa, está aqui na Bíblia. Nós vimos que coisas que Jesus não falou, ele falou superficialmente, dando uma abertura, mas o Espírito Santo se encarregou de revelar com detalhes aquilo que iria acontecer no futuro. Paulo foi usado, Pedro foi usado, João foi usado, Judas foi usado, todos que escreveram a palavra foram usados pelo Espírito Santo. E por que eu nesses dias, por que você, obreiro, por que nós vamos desprezar a voz do Espírito Santo? Por que nós vamos deixar o nosso ajudador de lado?
Por que não buscamos mais poder do Espírito Santo? Por que não amamos mais o Espírito Santo? Porque nas nossas orações, irmãos, não se fala no nome dele. Às vezes nos esquecemos dele. O Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa que está conosco, mora na nossa casa, anda conosco no nosso carro, está no trabalho junto conosco, vem para a igreja junto, senta-se conosco aqui, aleluia, canta, ora, prega comigo. Obrigado, Deus. Mesmo agora eu falei para ele: eu quero pregar ouvindo a tua voz. Que mensagem vou trazer para os irmãos? Que mensagem alguém pode pregar hoje, se pregar sem ouvir o Espírito Santo? Nós precisamos abrir o nosso ouvido e ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. E somos pessoas, irmãos, comuns como você, todos nós iguais, mas aquele que tem a responsabilidade e o compromisso da palavra, ele está sendo muito atacado. Satanás tem sido muito agressivo contra aqueles que têm a mensagem profética. Orem por eles, orem por mim, para que Deus nos dê força e coragem. Os anos chegaram, o corpo vai fraquejando, mas a alma tem que estar forte. O Espírito tem que estar vibrando dentro de mim. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Se não posso mais ficar horas de joelhos, mas mesmo deitado eu posso orar, mesmo sentado eu posso orar. O Senhor vai ouvir minha oração, o Senhor vai ouvir o meu clamor, o Senhor vai ouvir o teu clamor. Nós precisamos clamar ao Senhor. Jesus estava em Jerusalém. Que privilégio tiveram aquelas pessoas de Jerusalém, os moradores de Jerusalém, não só os judeus, mas todos aqueles que passavam por Jerusalém, de várias nações, de ouvir de viva voz o Senhor Jesus. E privilégio maior tiveram os discípulos. Mas nesse momento, do capítulo 25, a partir do versículo 1 de Mateus, também Marcos escreveu, Lucas, se referindo ao mesmo assunto. Os discípulos quiseram chamar a atenção de Jesus para um assunto, para uma coisa que Jesus não estava interessado, sobre a construção do templo de Salomão. Claro que aquelas pedras estavam ali há muitos anos, era um templo, era uma construção histórica, sagrada, reverenciada pelo judeu, um lugar sagrado, um lugar querido, e por que não dizer também um lugar que tinha agora formado-se ali ao redor daquele templo, como já estudamos no livro, na nossa escola bíblica, que estamos estudando sobre o Evangelho de João, que Jesus chamou aquele lugar também: vocês têm feito esse lugar aqui um covil de ladrões, de salteadores. Jesus falou isso. Quando alguém perguntava para Jesus quem é a porta, ou vendo Jesus que alguém queria indagar que porta é, ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e sairá, e achará pastagem, achará alimento para a sua alma, sairá satisfeito por esta porta. Nesta manhã ainda estudávamos sobre a porta das ovelhas, que referia-se à porta do gado, a porta das ovelhas nas muralhas de Jerusalém, que passava bem próximo do templo, ali naquela altura do muro. Quando Neemias começou a reconstrução, começou exatamente pela porta das ovelhas, porque era a porta onde entravam as ovelhas para o sacrifício, o gado para o sacrifício, então chamaram porta das ovelhas. Mas agora chegou a verdadeira porta,
a porta das ovelhas, não para eu pegar uma ovelha lá fora e para entrar por ela, mas eu e você como ovelha. Amém. Aleluia, entrar por esta porta e oferecer o verdadeiro sacrifício de verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Nesse culto onde nós não estamos e muito aqui, irmãos, o Senhor pode fazer um grande milagre nessa noite, fazer-nos despertar para por verdadeiro momento em que estamos vivendo, a situação em que estamos vivendo. Glória a Deus. E os discípulos chamaram Jesus e disseram: olha, mestre, olha essas pedras, olha que construção, que beleza de construção. Eu admiro a verdadeira obra de arte, não essas obras diabólicas que estão sendo expostas por aí, agredindo a família e as crianças e os próprios princípios cristãos. Não, mas uma verdadeira obra de arte. Às vezes eu pego algumas coisas e coloco na minha mão e começo a olhar como foi feito isso aqui. Essa semana ainda adquiri uma obra de arte que tem mais, não se sabe o tempo, é da idade da pedra. Eu fiquei pensando, como faziam isso? Como era que podiam polir essa pedra desse jeito? Uma obra de arte. Nós paramos para olhar, mas Jesus não parou. Jesus não quis perder tempo com essas coisas, principalmente porque era um assunto religioso. Os discípulos pensaram: nós vamos dar um momento de lazer para o Senhor. Ele vai ficar agora, vai se desligar um pouco dessa luta que ele tem, desse corre-corre dele, todo mundo chama ele, todo mundo quer tocar nele, ele não pode estar num lugar que a multidão chega. Nós vamos chamar um pouco a atenção dele. Jesus, olha só. Jesus disse: vocês estão admirados com isso? Vocês estão, ele poderia dizer: vocês pensam que eu vou perder tempo com isso? Eu vou dizer uma coisa: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E isto é profecia cumprida. Naquele primeiro século, já no primeiro século da história da igreja, tudo aconteceu. Quando o general Tito entrou em Jerusalém e queimou aquele lugar, o que queimava queimou, e o que era de pedra caiu tudo, foi destruído. Aí começou agora a dispersão dos judeus. Os judeus que estavam tão firmados, apesar de estarem sob um governo romano naquela época, e outros tempos sobre outros reinos, outros domínios, agora parecia que eles estavam mais seguros. Aquele governador ali tinha restaurado o templo, né? Herodes tinha restaurado o templo, tinha ajudado eles. Era uma política que eles estavam muito envolvidos no reino político religioso. Esse é o perigo, irmãos. Esse envolvimento político religioso que nós estamos vivendo no nosso próprio país hoje. Pessoas se apoiando no poder político, no poder monetário, no poder das grandes construções, das grandes denominações. Se perguntar para Jesus hoje acerca disso aqui que eu estou falando, ele vai dizer: não ficará pedra sobre pedra, não ficará nada que não seja derrubado. Amém. Vai ser destruído. Os discípulos se admiraram com aquilo, mas o que ele falou? O templo de Salomão, a marca ali era como se fosse a arca, já não se achava mais ali, não se encontrou, sumiu a arca, mas eles tinham aquele templo como um lugar sagrado. E até hoje, irmãos, não existe mais lá o templo. Hoje está lá o templo de Maomé, está lá uma mesquita no lugar de uma sinagoga. É bem no coração de Jerusalém. Há uma dor no coração de cada judeu. Mas por que aconteceu? Porque eles rejeitaram a verdadeira porta. Eles rejeitaram o Filho de Deus. E o Filho de Deus profetizou e aconteceu. Teve 3
dispersão. Os judeus tiveram 3 dispersões. A primeira durou 70 anos, a outra para a Síria durou menos, mas a terceira dispersão durou de quando a quando? Do primeiro século de Cristo, dos anos 75, 80, até 1948, eu já era nascido, pela desobediência. Mas o Senhor prometeu de restaurar Israel para manter em pé um contrato que ele tinha com Abraão, de uma nação que serviria como uma base, como um alvo, ou seja, como algo que nós deveríamos estar olhando sempre, o procedimento desta nação chamada Israel. E hoje nós podemos ver Israel, nação pecadora como qualquer uma outra, sem o templo, mas continuando rejeitando o Senhor Jesus. A grande maioria não quer Jesus. E Jesus passou, quando os discípulos não entenderam aquela colocação de Jesus, dizendo não vai ficar pedra sobre pedra, os discípulos ficaram preocupados. O que vai acontecer? Terremoto? Alguma coisa? E Jesus passou para eles a lição que eles precisavam ouvir, de coisas que ainda não aconteceram. Algumas já aconteceram, mas outras, em grande parte, as mais doloridas, ainda não aconteceram. Igreja de Cristo, você está preparada para enfrentar os últimos sinais? Estamos preparados para enfrentar, ou vamos cruzar os nossos braços e deixar ir assim como está indo? Confiando no templo, confiando na denominação, confiando no sistema religioso, confiando nos nossos direitos adquiridos. Que direitos adquiridos? Só temos um direito adquirido se nós crermos verdadeiramente no Cristo da cruz, no ressuscitado. Em todas as suas palavras nós vamos caminhar até o fim, conforme ele diz aqui, e aí vamos ser salvos. Amém. No Monte das Oliveiras, que ficava muito próximo do templo, só passava o vale do Cedron para o outro lado, e ali Jesus sentava. Jesus não tinha uma sala especial, não tinha um escritório, não tinha um templo, e nem direito, irmãos, de algum lugar ali de um dia usar o púlpito do templo de Salomão. Não, ele pregava naquele pórtico, naquela entrada, lá naquele outro lugar, e por ali ele ficava. Mas no Monte das Oliveiras, com certeza sentado sobre as pedras, que existe muito ali, debaixo de alguma oliveira, os discípulos olharam bem para ele, e ele começou a falar, começou a profetizar para os discípulos. Irmãos, às vezes nós achamos que os nossos cultos, todos eles, precisam ser de muito barulho, de muito movimento. Mas o culto que Deus mais fala, sabe qual é que é? Quando você está sentado no temor de Deus, quando você está diante da palavra pensando: Deus, eu preciso melhorar, eu preciso, Senhor, tomar uma atitude hoje como eu nunca tomei ontem, nunca tomei antes, em tempo algum, mas hoje eu preciso tomar uma atitude de te servir melhor, de ser melhor, de ser, meu Senhor, mais obediente e temente à tua palavra. Amém. Chegou o tempo, irmãos, que cada um de nós precisamos cuidar de nós mesmos. Amém. Ouvindo a palavra e caminhando. O Moody pregava uma coisa, ele falou certa vez dizendo assim, que ele pregava, numa das mãos ele tinha a Bíblia e na outra mão ele tinha o jornal, porque ele precisava estar informado de tudo aquilo que está ocorrendo ao redor dele. Nós, irmãos, isso não quer dizer que você precisa estar
com tablet ou com celular ou com nessas redes, ouvindo tudo e recebendo todos esses videozinhos como se fosse um sinal, e você despertando. Você vai ficar dormindo em cima da tela de um celular e não vai se despertar para olhar para o Senhor. Cuida com isso. Verdadeira tela de Deus aqui está, ó. Ele mostra aqui na palavra do Senhor. Aqui está a palavra para onde nós devemos olhar. E quando você olha e você chora e as tuas lágrimas descem, você está sentindo o Senhor, é porque você está vendo o que vai acontecer. Você está sentindo. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, Senhor, quando sucederá essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da construção do século? Eles já estavam inteirados aqui, irmãos, de que Jesus iria ser crucificado. Eles relutaram muito para entender, eles custaram muito a entender, porque Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem esteja entregue, é necessário que ele ressuscite, mas ele vai voltar. Então eles estavam já com ansiedade quando ele iria voltar, mas pensando certamente em Jesus voltar e assumir o reino de Israel, expulsar os romanos e Jesus sentar-se ali e expulsar todo aquele povo estrangeiro e começar a governar os judeus. Mas não era isso. Jesus nessa mensagem falou a mensagem para o mundo inteiro, para todas as nações. Ó, não é agora. E eles querendo, quando vai acontecer essa coisa? Quando que esse templo vai cair? Nós precisamos saber que sinais vão acontecer, não é? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Quem poderia enganar? Quem é o enganador? Quem é o pai da mentira? Esse espírito maligno chamado Satanás está em todo lugar. Ele está nos ouvindo aqui, ele está por aqui. Mas no nome de Jesus, ele não tem direito à palavra aqui. Amém. Aqui a palavra está com Jesus. Aqui a palavra está contigo, mestre. Aqui tu dominas. Por mais fraco que nós somos, por mais relapso que sou, eu quero que o Senhor domine o meu ser. Fale pela minha boca. E tenho esse propósito de até morrer proclamar esse nome glorioso, esse nome precioso do Senhor Jesus. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque virão muitos em meu nome, se dizendo eu sou o Cristo. Se vier só no nome dele, olha, eu venho no nome dele trazer um recado para você. Eu venho no nome, mas dizendo que é o Cristo. E isso já tem acontecido, mas muito mais está acontecendo agora. Homens com mente malignas, tentando mudar de formas muito agressivas a imagem do Senhor Jesus. Eu não estou falando em imagens que você toque com a mão, que você vai numa dessas exposições para ver, ou no museu, não. Estão querendo mudar a imagem que o Espírito Santo nos revelou do Senhor, como Ele é, o seu poder, querendo nos afastar do seu primeiro amor. Quantos irmãos que tinham um verdadeiro amor pelo Senhor, um verdadeiro e santo amor. Para a igreja de Éfeso, que ele falou, igreja de Éfeso, nas 7 cartas do Apocalipse, eles tinham algumas qualidades boas. Ele era aquele pastor da igreja, tinha ali com ele, e ele mesmo tinha qualidades, zeloso por algumas coisas, mas a principal ele tinha deixado. Deixaste o teu primeiro amor, aquele amor primeiro pelo Senhor.
Meu querido irmão, você sabe por que existe tanta confusão na cabeça das pessoas hoje? Porque não amam mais o Senhor como antes. Amém. Não tem mais aquele carinho pelo Senhor. Sabe, irmãos, que Jesus gosta de ser acariciado, que Jesus gosta de ser louvado, Amém. que Jesus gosta de ser adorado. Amém. Ele quer ser adorado. Amém. Que Jesus gosta de ser, de nós agradecê-lo, de reconhecer o que Ele fez por nós. Amém. Claro que sim. Eu não posso entrar no santuário e dizer: Senhor, eu quero falar contigo, eu vim aqui para tu resolver o meu problema, eu vim aqui para tu curar a minha enfermidade, eu vim aqui para tu tratar desse ou daquele outro assunto. Mas eu tenho que entrar no santuário primeiro, irmãos, me curvando diante dele e dizendo: Senhor Jesus, eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu quero te dizer, Senhor, que eu te amo, eu reconheço em ti o Filho de Deus ressuscitado, o Cristo verdadeiro. Depois de você adorá-lo, aleluia, de você abraçar os seus pés, molhar os seus pés com lágrima, aí você pode dizer: Jesus, só que eu tenho um problema que eu gostaria que tu me ajudasse a resolver. Aí você conta o teu problema e Jesus vai resolver isso para você. Jesus vai resolver isso para mim. Irmãos, eu já tive numa situação tão difícil, quando o médico fez aquela cirurgia e cortou meu intestino e me fechou assim, como se eu era para morrer mesmo. O médico disse: com certeza ele vai morrer, deixa assim mesmo. Todos pensavam que eu ia morrer, e eu vi a morte por 3 ou 4 vezes, meu corpo se afastando de mim, mas ele atrás de mim dizia: tu não vai morrer, tu não morre, agora não, agora não. E vai fazer 7 anos, irmãos. Amém. Em maio vai fazer 7 anos, porque ele disse: tu prega uma mensagem, precisa continuar pregando a mensagem contra Sodoma. Faz 7 anos Satanás já estava afrontando. Imagina, irmãos, como mudou dentro dos 7 anos. Sodoma se levantou. O sodomismo está querendo tomar conta da terra. Tem cristos falsos no meio deles, é o que mais existe, com mensagens, igrejas, movimentos. E nós temos a mensagem que o Cristo, filho de Davi, aleluia, Obrigado, Deus. bendito é o nome do Senhor, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que falou, aquele que nos exortou, aquele que nos orientou, aquele que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não vão prevalecer. Por mais que Satanás queira destruir a igreja do Senhor, ela pode ficar muito pequena, mas forte como sempre, meus amados, valente como sempre, essa menina dos olhos de Deus não será tocada pelo inimigo. Agora depende de mim e de você, das nossas atitudes, do nosso jeito de ser. Escolhemos um caminho e queremos chegar no caminho, lá no final, mas qual tem sido o nosso jeito de caminhar por esse caminho? Estamos obedecendo? Estamos sendo verdadeiros crentes? Ou andamos nos ocupando com as coisas dessa vida o tempo inteiro? Nos ocupando. Irmãos, tem gente perdendo o céu por coisa mínima, por raiz de amargura. A tal de raiz de amargura tem vindo, irmãos, e tem muita gente contaminada e não se dão conta, amargurados, saindo já pela boca, saindo pelo nariz, contaminando os outros também. Morrem assim e não se arrependem.
Que Deus nos livre, irmãos. Que Deus nos orienta no seu grande amor. Amém. A ter uma visão melhor daquilo que está acontecendo. Aleluia. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis. É o que Jesus disse sobre guerra e rumor de guerra. Não se assuste com isso. Isso aí não é o problema. Guerra e rumor de guerra e terremotos sempre houve. Não se assuste. Escute bem o que a Bíblia diz. Ah, irmãos, deu um terremoto, deu isso, deu aquilo. Não se assuste. O que está acontecendo, irmãos? Até aqui em Goiânia, ontem, antes de ontem, um menino entra dentro da escola e mata 2 adolescentes. Um menino de 14 anos rouba a arma da mãe dele, que era uma senhora policial, um oficial da polícia militar. O pai também, ele deu um jeito, porque colocou no coração que precisava matar alguém. Um menino de 14 anos. Quem faz isso? Quem faz isso? Satanás. Quem operou naquele cidadão lá nos Estados Unidos agora, de subir naquele edifício, naquele hotel lá em cima, num apartamento de luxo, um homem cheio de dinheiro, muito rico, e pegar várias armas, mais de 20 armas de muita potência, muito violenta, aquelas armas, e descarregar aquelas armas sobre uma multidão de 20 e poucas mil pessoas assim. Quem faz isso? Satanás. Mas tem coisas piores, irmãos. Tem, pastor? Tem. Amém. Satanás quer matar você também. Não com armas. Oh, Jesus! Não entrando na escola do teu filho. Não. Satanás quer matar a tua alma. Satanás quer te cegar. Os falsos cristos estão aí para isso. E eu te aviso nessa noite, em nome de Jesus. Acorda, 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 acorda. Amém. Abre teus olhos e vê que Jesus está dando uma oportunidade para você, está estendendo a mão e dizendo: filha, filho, eu te comprei com meu sangue, você é meu, você é minha. Não cai nessa armadilha satânica. E Jesus prossegue, tudo por causa da pergunta dos discípulos. Olha para essas pedras, olha para essas construções. Esse encantamento do mundo hoje tem sido tão agressivo e tão violento, irmãos, e tão atrativo, que todo mundo para ver, todo mundo admira, coisas que me admiram. Jesus disse: não vai ficar nada. Amém. Sobre pedra, tudo vai ser destruído. Jesus sofreu 3 tentações no monte da tentação: na alma, no corpo e no espírito. A tentação dele no espírito foi tão terrível. Satanás se armou até os dentes e disse: olha, se tu és o filho de Deus, eu vou te mostrar uma coisa. Sobe aqui comigo no topo do monte, no monte mais alto. Não me pergunte como é que Satanás levou aquilo, foi uma visão, como é que foi, não sei, só sei que Deus permitiu que Jesus fosse impelido pelo Espírito Santo a subir naquela montanha, ainda como um homem, 100% homem, mas 100% Deus. E eu também, irmãos, sou 100% homem, mas posso ter 100% de Deus na minha vida pela palavra. Amém. E vencer Satanás. Claro que a gente não chega nem a 10%, nem a 5%, mas tentamos. E quando Satanás mostrou: você está vendo toda essa glória? Tudo isso aqui é meu. Como um filme muito rápido, o Senhor Jesus viu toda a glória do mundo, todas as luzes que existem nesse mundo, toda a riqueza, tudo aquilo que pode atrair a atenção de um homem, a riqueza, tudo. Eu te dou tudo isso porque é meu. Satanás disse: não é teu, é dele. A glória do mundo é do diabo. Se tu me adorares, eu te dou tudo isso. Ah, não.
Jesus já não queria conversa com ele. Jesus não ia perder tempo com aquele monstro, mas era uma ordem do Pai para nos deixar como exemplo, que nós poderemos enfrentar isso, irmãos, e nós também poderemos vencer pela palavra. Está aqui a palavra escrita. Vencer o Satanás. Estava lá e Jesus ouviu a proposta maligna: tudo isso é meu e eu posso te dar, é tudo teu. Será que você ia resistir a uma oferta dessa? Oh, Jesus! Um homem que estava ali desidratado, raquítico, 40 dias e 40 noites de jejum. Satanás se aproveitou daquele momento. Jesus, como as duas vezes anteriores, repreendeu Satanás: vai de Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Irmãos, eu tenho pensado nesses últimos dias que a igreja de Cristo está no topo deste monte. Será, irmão Fernando? Será, pastor? Estamos no topo do monte. Da palma da tua mão você pode ver a glória do mundo, não pode? O que você falar, o que você discar, comando de voz e tudo, você vê tudo que você desejar. E Satanás está dizendo para você: eu te dou tudo isso, ó. Pega para você. Faz uma coisa só: me adora que está pago. Meu Deus, meus irmãos, você tem pensado nisso? A igreja no topo do monte. Se eu pudesse pôr um título numa mensagem, eu poria: a igreja no topo do monte da tentação. Como estamos andando, irmãos? Como estamos olhando para a glória do mundo? Estamos compartilhando a glória do mundo ou estamos compartilhando com os nossos amigos da glória de Deus? O que estamos fazendo? O que estáis fazendo, pastor? Ninguém é isento disso. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Estamos no topo do... Pense, pare e pense. Olhe esses sinais. E Jesus vai dizendo: não se assuste por isto, por rumores de guerra e terremotos e coisas semelhantes. Não se assustei, porque é necessário que aconteça, que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Ele está falando aqui para a igreja do arrebatamento, irmãos. Tem muita gente conformada, dizendo: Jesus vem nos buscar aqui nessa bonança. Jesus vai roubar esse povo aqui no meio dessa glória. Comida farta, todo mundo fala o que quer, pensa o que quer, vê o que quer. Você e eu, se pensamos assim, estamos enganados. Jesus vem nos arrebatar do meio da grande luta, do princípio das dores. Não estou falando na grande tribulação, para aqueles que ficarem aqui, mas o princípio das dores. Jesus está falando aqui: nós vamos passar pelo princípio das dores. Satanás, irmãos, nesses últimos dias, ele se levantou com tanta novidade, nessa ideologia do gênero principalmente. Ele tem deitado e rolado. Parece que se eu não cresce no meu Jesus como Ele é, se eu não visse um Deus todo-poderoso, que a sua palavra está firmada e jamais cairá, eu diria: Satanás, tu está vencendo, hein? Mas ele não vai vencer em nome de Jesus. 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 Aleluia. Porque a igreja de Cristo está acordada ainda. Tem virgens santas com azeite, tanto na candeia como no depósito, para enfrentar essas lutas. Agora, irmão, por favor, te desperta. Sair daqui do mesmo jeito, ir para casa e continuar na mesma rotina. Se eu souber disso, eu não prego mais para ti. Eu não vou saber.
vou continuar pregando. Aleluia. Louvado seja Deus. Vou continuar falando. Meus amigos vão continuar falando. Meus amigos que eu nem conheço por esse mundo afora vão continuar falando. Nunca vai faltar atalaias. Nunca vai faltar alguém dando lugar, emprestando, cedendo a sua boca para o Espírito Santo falar através dela, para ele ser um profeta. Nossas crianças não vão ser destruídas na escola por essa maldição de doutrina. Estão querendo destruir tudo, meus irmãos. Os maiores poderes econômicos hoje estão contra a igreja. Você não vê isso? Bancos se unindo, grandes redes de televisão transmitindo todo quanto é lixo para dentro dos lares, e você tem coragem de dizer que isso não é sinal? Que era melhor um terremoto ou um maremoto? Não. Este é o maior sinal. Alguém foi me visitar hoje, amigos. Eu disse: amigos, o maior sinal é este que está aí, ó. Parece que inofensivo. É aquela serpente que parece que não tem veneno, mas é a antiga serpente do Éden, que virou um dragão. Um dragão que voa. Obrigado, Deus. Tudo que se cria num país mais remoto daqui, no mesmo dia já está aqui. Tudo que se cria nos países mais desenvolvidos da terra, nas maiores potências, no outro dia está aqui. E o pior, irmãos, o nosso próprio país está se tornando uma matriz de coisas ruins para distribuir para as outras nações, principalmente de profetas falsos. Amém. Ai, irmão. Misericórdia. Ai, irmão. Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então o que vai acontecer, Jesus? Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Já vimos, estamos vendo sempre isso. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Mas agora ele vira-se para nós, vira-se para os discípulos e fala para eles. Falou em nação, falou em reinos, terremotos. Agora vira-se para os discípulos. Agora ele se vira para você. Agora ele olha nos teus olhos. Ele diz: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Meu Deus. Ah, mas isso já aconteceu, pastor. Pedro foi crucificado, cabeça para baixo. Paulo foi decapitado, e Tiago foi morto à espada, e quantos foram queimados nas arenas? E você acha que nós somos melhores do que eles, irmãos? Feliz por os nossos irmãos que dormiram no Senhor. Mas enquanto estamos vivos, irmão, devemos estar numa expectativa. Obrigado, Deus. Senhor, o que me espera? Você teria coragem de negar a Jesus se uma força chegasse na tua casa amanhã e dissesse: você pregou uma mensagem ontem agressiva, você vai ser preso, você vai para diante de um magistrado agora, você vai prestar conta das palavras que você falou? Será que eu vou ser tão covarde, irmãos, de dizer: amigo, por favor, me leve que eu quero me retratar? Quanto custa aqui a minha, para mim ser livre, paga uma fiança? Não sei, eu tenho dinheiro, eu vou pagar a fiança e vocês me soltem. Não, irmão. Jesus aconselhou aqui para frente, escute o que ele disse: como deve ser o meu e o teu procedimento. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, e nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão,
uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. A muitos. E por se multiplicar iniquidade, o amor de quase, aqui nessa versão está aqui, na tua deve estar um pouquinho diferente, ou tem igual a minha, mas entenda, quase todos, não diz todos e nem de poucos, é quase todos, esfriará. Não quer dizer que essas igrejas do tal do reteté, que falam muito por aí, do pula-pula, vão deixar de pular, isso não leva a lugar nenhum, meu irmão. Isso não leva a nada. Esses movimentos, desculpe a expressão, malucos, doidos, que apareceram nesses últimos anos, nesses últimos tempos, não levará a nada. Satanás dança e pula junto com eles, é mais parecido com um terreiro de feitiçaria. Mas o Senhor está no meio daqueles que o amam e respeitam como o Senhor, amam como o Senhor, abraçam a Ele como o Senhor e obedecem a Ele, não negam o seu santo nome. Amém. Jamais negaremos o seu santo nome, irmãos, o nome dEle. Não negue o nome dEle, não faça isso em tempo algum. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Aquele porém, que perseverar até o fim, será salvo. Será salvo. Passar por tudo. Hoje os crentes, irmãos, estão muito acomodados. Eu falo isso e falo, não, Jesus, mas tu é muito bonzinho. Isso não vai. Jesus reservou um povo para isso, meu irmão. Mas os que tombaram porque não passaram por isso. Eu tenho muitos irmãos conhecidos, meus próprios pais, meus amigos, meu sogro, minha sogra, santos homens, mulheres que deitaram e dormiram no Senhor, passaram por lutas e aflições, tribulações, mas não comparável àquilo que está reservado para um remanescentes, que lá no fim o Senhor disse: eu te escolhi para esta hora, eu te escolhi para este momento. Nem todos os discípulos foram decapitados, nem todos os discípulos lá foram crucificados, nem todos os discípulos foram para uma arena para ser destruído por animais, não. Mas alguém foi escolhido no meio deles e diz: você, eu preciso, vem cá, mostra para eles que você é meu amigo. Aleluia. Mostra para ele que você tem uma fé inabalável. Mostra para eles que você tem o meu espírito na vida dele. Mostra para ele. Irmãos, está no tempo de nós buscar mais do Espírito Santo, mais do Senhor. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E agora aqui para confirmar, irmãos, que é para nós este princípio de dores. Nós não vamos, repito, para você não pensar que nós estamos pregando essa doutrina e dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não, irmãos, a igreja do Senhor não vai passar pela grande tribulação, mas vai passar pelo princípio das dores. Eu quero dizer para você uma coisa, comparando a uns tempos atrás, eu pessoalmente faço essa retrospectiva. A igreja de uns tempos atrás com o de hoje, eu era muito mais tranquilo lá atrás, muito mais sereno. Pregar a palavra era muito mais fácil, as pessoas recebiam a palavra, facilmente você via alguém está recebendo o batismo com o Espírito Santo, facilmente você via uns endemoniados caindo. Hoje parece que Satanás ficou mais resistente e mais teimoso e vem nos enfrentando, mas nós vamos ficar firmes até o fim, irmãos. Agora está muito difícil, está pior, é uma resistência. Sabe por quê? Falta união entre o povo de Deus. Amém. Falta o verdadeiro amor entre o povo de Deus. Amém. Hoje os grupos são divididos dentro da própria congregação. É grupo para cá, grupo para lá, grupo para cá e grupo para lá. Um resolve uma coisa, o outro resolve a mesma junto com ele.
e vamos viver como nós pensamos e acabou. Irmãos, cuidado, a igreja é um corpo. Não te esqueça que a igreja é um corpo, e a cabeça desse corpo não sou eu e nem você. A cabeça desse corpo é o meu querido Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pensa como ele pensa, anda como ele anda, tenha o sentimento dele, e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Se fosse nos dias dos discípulos, Brasil não seria alcançado, nem existia. América do Norte, Estados Unidos, nem existia, não era nação. Toda a nossa América Latina, existia alguns indígenas e outros povos que não tinham como ter o conhecimento, mas todas as nações, é agora, irmãos, tem nações com 60 e poucos mil habitantes, até menos disso, pequenas ilhas são nações, e todas elas estão ouvindo este evangelho. Em todo lugar da terra estão ouvindo este evangelho. Você vai num país pobre da África, como eu fui no ano passado, lá é mais difundido o evangelho, mais fácil de ser captado do que aqui. Só que eles estão mais despertados do que nós. A pobreza, a falta de bens materiais tem feito aquele povo mais crente e mais fiel, e nós estamos sentados em cima de uma cadeira de ouro e reclamando, e Jesus disse: eu vou descer, eu vou surpreender vocês. Essa noite, esse dia não terá fim, e vai chegar. Jesus vai arrebatar a igreja. Que vergonha, irmãos, será para mim, ou para quem quer que seja, que prega a palavra, de Jesus voltar e no outro dia você me ver como um doido andando na rua. Ai Deus, fique em pé, igreja. O que será de nós? Você quer entregar a tua vida outra vez para Jesus nessa noite? Ou quer deixar assim como está? Essa palavra, irmãos, vai continuar sendo pregada. A multidão não vai vir para cá. A multidão não vai correr agora. A multidão vai correr no dia depois, horas, minutos depois do arrebatamento. Vem procurar nós aqui. Eu espero ninguém me encontrar mais aqui. Oh, Jesus! Aleluia. Aleluia. Vamos fazer uma fervente oração, irmãos. Irmão, não esteja assim como se nada tivesse acontecendo. Você é crente ou não é crente? Você está vendo e ouviu a palavra ou não ouviu? O que é isso, meu irmão? Vamos tomar uma decisão hoje, agora. Senhor Jesus, querido Deus, eu espero, Senhor, pregar a tua palavra até o último dia da minha vida, anunciar o teu reino, meu Deus, em alto e bom som, para todos que quiserem me ouvir, meu Deus. Sim, eu sei que eu tenho amigos, tu tens homens e mulheres aqui na terra, que ainda tem, meu Deus, esta graça, esta força de anunciar o teu nome, de glorificar o teu nome. Oh querido Jesus, aleluia. Dá-nos, Pai querido, um coração aquebrantado diante de ti. Dá-nos uma visão ampla, Senhor, do que está realmente acontecendo bem ao nosso lado, Senhor, nas nossas ruas, Pai querido, no bairro onde moramos, no meio da nossa família, Jesus. Querido Deus, ajuda-nos pelo amor do teu nome a sermos mais fiéis a ti, mais fiéis, mais atenciosos a ti, meu Deus, mais reverentes, Pai querido, a tua bendita e santa palavra, e que teu nome venha a ser glorificado e exaltado, meu Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Fala Deus, fala Deus,
As crianças vão cantar agora e nós vamos prosseguindo. Já em seguida vamos encerrar o culto, irmãos, glorificando a Deus pela bendita palavra do Senhor, que nos surpreende cada dia. Cada dia. Tenha uma semana em paz, irmãos. Eu gostaria que os irmãos participassem mais dos cultos. Participe dos cultos. Eu preciso dos irmãos aqui na terça-feira. Gostaria que o André viesse aqui também. Eu estou vendo aqui o irmão César e outros jovens já para nós combinar, porque na outra terça-feira eu não vou estar aqui, irmãos. Vou estar viajando, vou na sexta-feira já. Eu só volto metade da outra semana. Vou ao serviço do Mestre. Ore por mim pela Esther. Amém. Viagem longa de carro, mas vou. É a glória do Senhor. Amém. Dizer que Jesus Oh, me deu. tem um povo santo para Ele. Aleluia. Meninos, vamos cantar bem alegre para Jesus. O que Ele está pedindo da minha vida? Não canta sem microfone dele. Isso. As crianças cumprimentam a igreja com